Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Vamos entrar na presença de Deus, clamando em nome de Jesus, para que durante a pregação da palavra de Deus, que haja a manifestação do poder, da graça, da misericórdia e da autoridade de Deus na vida de todos aqueles que ouvirem essa mensagem, aonde ela chegar, em nome de Jesus. Amém? Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Marcos é Novo Testamento, no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 14 e 15. Então nós vamos ler o versículo 14 e 15 do livro de Marcos, né, no capítulo 1. Muito bem, aqui está escrito assim: E depois que João foi entregue à prisão, né, João Batista, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Então, depois que João Batista é preso, Jesus vai cumprir a missão dele. Qual que era a missão de Jesus? Pregar o evangelho do reino de Deus. No versículo 15, dizendo, o tempo está cumprido. Guarde bem isso, o tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Muito bem. Por que Jesus fala o tempo está cumprido? Porque para que exista um reino, é necessário que exista um rei. E Jesus já tinha vindo para cumprir a sua missão. Então o tempo da vinda de Jesus, o tempo da vinda do Messias estava cumprido. O Messias era o ungido de Deus que ia trazer o reino de Deus. Reino significa domínio, poder, autoridade, soberania. Então Jesus fala assim, o tempo está cumprido, né? O rei já está presente, né? E o reino de Deus está próximo. Então ele quis dizer que o reino de Deus estaria próximo, porque em breve, através do arrependimento e de crer na fé, ou seja, em crer no Evangelho, crer na palavra, as pessoas poderiam pertencer a esse reino. Não é? E quais as garantias de um cidadão que pertencesse a esse reino? As garantias é receber o poder, a autoridade, né, que emanam justamente do rei. A garantia da soberania, né, a garantia do poder, do domínio desse rei para todos aqueles que são cidadãos desse reino. Então era isso que Jesus quis dizer. Somente lembrando na história, no século I, nós sabemos que a Palestina estava sob o domínio do Império Romano. O Império Romano dominava várias regiões e dominava a Palestina. Então os judeus eles estavam sob a opressão, né, de um império, né, do Império Romano, que cerceava as liberdades deles. Eles tinham opressão, eles não podiam fazer tudo o que eles queriam. Né? Então eles estavam sob domínio. E eles clamavam para que Deus enviasse o Messias, só que eles esperavam o Messias guerreiro. Eu vou mostrar para você na palavra, né, o que eles aguardavam na verdade desse Messias. Eles aguardavam um Messias que viesse com poder, autoridade, com uma vara de ferro e que fosse dominador na terra, nas nações. Salmos, eu estou lendo agora o Velho Testamento, mais ou menos na metade da Bíblia, o livro de Salmos, no Salmo número 2, está escrito assim, no versículo 1. Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs, querendo dizer coisas más, coisas perversas, injustiças. No versículo 2, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam, quer dizer, tramam, não é? Contra o Senhor e contra o seu ungido, ou Messias. Né? A palavra Messias em hebraico significa o ungido, né? Dizendo, né, olha só no versículo 3, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Quer dizer, vamos tirar todo o domínio desse Messias, vamos, desprezar todo o poder dele. No versículo 4, agora vem a reação de Deus diante da rebelião das pessoas más, não é? Então está escrito aqui no versículo 4, aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará, né, na sua ira, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo nome, monte de Sião. Então, eu ungi o meu rei. Lembra assim, Messias é o ungido, né? O ungido. Então, ele aqui se refere a esse Messias aguardado. No versículo 7,
Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então eles aguardavam o Messias poderoso, o próprio Filho de Deus, né? Reconhecido como Filho de Deus. No versículo 8, pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Então você vê a ideia do domínio, de prevalecer sobre todas as nações na terra. No versículo 9, tu os esmigalharás com uma vara de ferro, né? Com mão forte. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Muito bem, então o que os judeus esperavam é que viesse um Messias guerreiro, com uma vara de ferro, ou seja, com uma arma na mão e que subjugasse todas as nações. E, por conseguinte, acabasse com o domínio do Império Romano sobre a nação, né, de Israel. Não é? Muito bem. O que eu queria que você entendesse, né, hoje, nessa manhã, é que esse reino, ele não era um reino que se manifestaria na dimensão física, na dimensão terrena, na dimensão humana. Esse reino, ele não tem uma aparência exterior, né? E você vai ver isso. Nós sabemos que o Messias que os judeus aguardavam, na verdade, eles aguardavam o dia do juízo, não é? E esse dia do juízo nós estudamos lá em Apocalipse, quando nós vimos na quarta-feira passada o capítulo 20 de Apocalipse, quando fala, só relembrando, né? Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 20, versículo 1 e 2, fala assim, e vi descer do céu um anjo que tinha as chaves do abismo e uma grande cadeia ou corrente na sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, aqui simbolizando dragão e antiga serpente, Satanás e os seus demônios, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então nós vimos isso quando nós estudamos sobre o milênio, lá no grupo familiar. Até você, se você quiser, procure o canal e você vai poder rever, não é, esse estudo lá no grupo familiar da quarta-feira passada. Mas esse Messias que eles estavam aguardando, eles na verdade estavam confundindo com o dia do juízo que vai acontecer no final, né, dos tempos, né, quando começar o milênio. Então todo o poder do mal, tudo vai ser dominado por Cristo, né, pelo Messias. Mas isso acontece somente no milênio, né? Aqui, o reino que Jesus trouxe era um reino invisível. E tanto é que, se você puder ir comigo lá no livro de João, no Evangelho de João, quando Jesus ele é interrogado por Pilatos, olha o que ele vai falar. Estou lendo agora Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33. Podemos ler no 33. Está escrito assim, tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe, tu és o rei dos judeus? Preste muita atenção, lembra a característica de um reino? Né? É ter um rei. Respondeu Jesus, tu dizes isto de ti mesmo ou disseram outros de mim, né? Ele quer dizer o seguinte, você ouviu isso de outras pessoas? Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-me a mim. Que fizestes? Jesus responde lá no versículo 36, preste muita atenção. Respondeu-lhe Jesus, o meu reino não é desse mundo. Olha só, porque se for, olha só, se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos, os anjos, não é? Para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então Jesus, ele deixa muito claro que ele é um rei, mas o reino dele não é desse mundo. Pelo menos não é tempo de que o reino dele viesse através do dia do juízo, né? Que nós vimos no Apocalipse. Quando os fariseus interrogaram Jesus, né, lá no capítulo, eu queria convidar você para ler comigo, capítulo 17 de Lucas, Novo Testamento, né, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20, está escrito assim, e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Na versão nova, na nova versão internacional, né, está escrito assim, não vem de forma visível, né? Ou seja, o reino de Deus é invisível. No versículo 21, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Né?
Aqui, na versão revista atualizada, por exemplo, ao invés de estar entre vós, está dentro de vós. A tradução melhor, né, se levarmos em conta que Jesus estava falando com fariseus e que aqui tudo indica que eles não criam nele, não é? Então, talvez a melhor tradução seja: e o reino de Deus está entre vós, porque ele estava cercado pelos fariseus que o questionavam, e ele era o rei, e justamente com ele estava o reino. Né? Mas se dizer que ele disse, foi escrito lá, foi traduzido, né, na revista atualizada, na edição revista atualizada, de que o reino de Deus está dentro de nós, também não está errado. Isso também é uma verdade. Porque sendo o reino de Deus invisível, né, estando na dimensão espiritual, o reino de Deus ele está governando as nossas vontades. Então, o reino de Deus ele governa as nossas vontades. E o reino, lembre-se que ele tem o domínio, né, o poder, a autoridade, tem as suas leis. E essas leis estão dentro de nós para nos trazer a vontade de Deus. Então, quem é cidadão desse reino, ele tem as suas vontades governadas pela palavra de Deus. Então não está errado isso. Mas você pode falar assim, mas esse reino, ele é um reino que não vem com as armas do mundo, não é um poder bélico. Não é? Por que esse reino ele é poderoso? Ele é poderoso porque todas as coisas que acontecem no nosso mundo visível, elas são consequências do mundo invisível. E Jesus, se você puder voltar no capítulo 11 de Lucas, lá no versículo 20, está escrito assim, estou lendo Lucas capítulo 11, versículo 20. Está escrito: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então, esse reino, embora ele não tenha as armas do mundo, as armas, o poder bélico aqui na terra, ele é mais do que poderoso, porque ele consegue, não é, fazer ou ter poder em áreas que as armas humanas não conseguem, e ele também consegue trazer o poder para esse mundo que é o mundo natural. Então esse reino de Deus, ele é o domínio sobre todas as coisas visíveis e invisíveis. Não é? Jesus ele fala isso. Não é? Quando nós falamos de poder, né? Só relembrando uma passagem para que fique muito claro isso. Né? Na Escócia existia uma rainha chamada Maria Stuart, uma rainha firme, né, de pulso firme, e uma vez ela declarou que ela não temia um exército de 10.000 homens, mas temia a oração de um servo de Deus, de um homem de Deus chamado John Knott. Né? O que John Knott tinha de tão poderoso que essa rainha, ela falou que ela não temeria 10.000 de um exército que viesse contra eles, mas temia a oração, né, que John Knott fazia. John Knott, ele sabia, ele tinha consciência de que ele era um cidadão do reino de Deus. E que Jesus era o rei. E que Jesus tinha poder e autoridade. Então, quando ele orava, através da oração dele, ele influenciava todas as coisas, não somente invisíveis, mas as visíveis. Esse é o poder da oração. O nosso poder não está nas armas que nós possuímos, ou mesmo nas armas do nosso corpo. Não é karatê, kung fu, muay thai. Nossas armas não são as armas que nosso corpo possui, né, nesse sentido, né, em artes marciais. O nosso corpo possui a arma mais poderosa que existe no universo, que são os nossos joelhos quando se dobram. A nossa oração é o maior poder que existe no universo. E através da oração nós podemos, né, buscar os direitos que tem o cidadão que está nesse reino, os cidadãos que entraram nesse reino porque receberam um rei como seu único rei e senhor, que é Jesus Cristo. Aqueles que buscam o evangelho, o que traz o reino é o evangelho, é a palavra de Deus, é Jesus. Então aqueles que recebem Jesus, a palavra de Deus no seu coração, e andam somente por um caminho que é Jesus Cristo, não tem mais nenhum outro rei, então esses recebem esse mesmo poder que amedrontava essa rainha escocesa, não é? Paulo,
né, para encerrar, Paulo, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai nos mostrar uma das garantias, uma parte das garantias que existem os cidadãos, né, que pertencem aos cidadãos desse reino. Romanos capítulo 14, versículo 17, Novo Testamento, Romanos capítulo 14, versículo 17, fala assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, se referindo às coisas do mundo natural, às aparências exteriores, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então você vê que justiça, né, os cidadãos do reino de Deus podem clamar pela justiça de Deus. E é por isso que a rainha Maria Stuart tinha tanto medo do John Knox, porque sabia que ele, sendo um cidadão do reino de Deus, ele poderia clamar pela justiça de Deus. E depois vem a paz, e depois vem a alegria no Espírito Santo, dois frutos do Espírito Santo, significando que o reino de Deus, ele acontece quando nós temos em nosso coração a presença do Espírito Santo. O reino de Deus se caracteriza na nossa vida com o domínio do Espírito Santo sobre as nossas atitudes. Né? Então, o reino de Deus, ele nos traz o direito a clamar por paz nos momentos que nós estamos intranquilos, nos momentos que nós estamos atribulados. O reino de Deus nos garante que nós podemos clamar por alegria no Espírito Santo, alegria que nos fortalece, alegria que nos mantém no caminho, alegria que nos mantém firmes na nossa fé, na nossa confissão. Essa é a maior de todas as armas, essa é a maior de todas as garantias. Esse é o melhor dos mundos, esse é o maior de todos os reinos. É o reino de Deus, cujo rei é Jesus Cristo. Eu queria convidar você para baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Acompanhe nesta oração, concordando com amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós queremos te agradecer porque Jesus Cristo nos deu o poder de sermos cidadãos do reino de Deus e trouxe sobre nós a garantia de poder, autoridade, o domínio que existe nesse reino através do seu rei, que é Jesus Cristo. Pai querido, aonde essa mensagem chegar, que o teu poder se manifeste para todas as vidas, em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos, somente lembrando que por decisões das autoridades, né, estaduais, municipais, a Igreja de Ribeirão Pires está com os cultos presenciais suspensos, mas nós temos o nosso encontro todos os domingos no culto virtual, às 10 horas da manhã, e nas quartas-feiras no grupo familiar, onde nós estudamos a Palavra de Deus. Nesta quarta-feira nós vamos estudar o capítulo 21, o penúltimo capítulo de Apocalipse. Então eu queria convidar você para estar conosco às 20 horas na quarta-feira. Deus abençoe a todos, um bom domingo e até lá em nome de Jesus Cristo.